Por favor, Wagner. E você é laser. Isso. É para baixo. É para baixo. Eu último também. E aqui, ó. Bom dia, pessoal. Temos aí 10 minutos, vamos falar rapidinho. Eu passei 32 anos aí ajudando a salvar as pessoas diretamente e agora a gente está ajudando as empresas no mesmo sentido de salvar vidas, né? Que nosso trabalho tem por esse objetivo sempre está salvando as pessoas. Nós vamos falar rapidinho aqui. Sou empresário, tenho obrigações, muitas, dentre elas deixar sua empresa regularizada. O que é o AVCB? O que é o CLCB? Esses documentos são obrigatórios? Existe responsabilidade se não tiver o AVCB? Quem fiscaliza as edificações? Como fazer o AVCB? Então vou falar isso aqui rapidinho para vocês, só dando uma noção do que é e como é que se faz isso. O AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Edificações com baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio. Qual que é a diferença? No AVCB, vai um bombeiro até a edificação fazer uma vistoria. No CLCB, que é uma coisa mais simples, aquelas edificações como aqui nós estamos, por exemplo, que é um prédio pequeno, você entra com os documentos upload no sistema do bombeiro e sai o seu certificado. E o bombeiro faz auditoria em alguns locais. Então, é uma coisa bem simples, mas precisa ter um engenheiro ou um arquiteto para fazer a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é o documento que o engenheiro se responsabiliza por aquela edificação. Isso aqui é o modelo, esse é o AVCB, esse é o CLCB. Nós temos aqui o QR Code, que você... Hoje é tudo eletrônico, então quer saber se aquilo é verdadeiro? Você vai no site do bombeiro e verifica lá com o seu próprio celular se aquele AVCB, se aquele documento ele é legal, se ele não é falsificado. Porque isso, hoje em dia, se até dólar se falsifica, né, que salva um AVCB, não é verdade? Bom, essa lei complementar que foi sancionada ano passado pelo governador, criou o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergência. E ele diz lá no seu artigo 23, o proprietário do imóvel ou responsável pelo uso é obrigado a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, estando sujeito às penalidades da legislação em vigor, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis. Ou seja, o AVCB ele é obrigatório a partir do ano passado. Todas as edificações precisam ter. Entre ser obrigatório e isso acontecer na realidade é um caminho muito longo, certo? No entanto, quando acontece o problema, vem a responsabilidade, não tenham dúvida disso, tá certo? A responsabilidade vem mesmo, não adianta. Então a gente aqui está alertando, sem assustar ninguém, mas eu entrei aqui e não vi nenhum extintor de incêndio nesse local, que é um local de reunião de público, né? Então, não fiquem assustados, mas eu não vi. Eu vi algumas placas de sinalização, a gente vai ver uma placa escrita saída, né? Até isso é regulamentado. Tem que ser fotoluminescente. O que é isso? Acabou a luz, você tem que enxergar a saída, porque vocês estão num lugar, nós temos convidados aqui que nunca vieram aqui. Vocês que estão vindo já conhecem, sabem onde é o banheiro, sabem onde é a saída, mas aquela pessoa que nunca veio aqui não sabe. E locais que são maiores do que esses, que são mais complicados, piora, né? Bom, quem fiscaliza isso? Esse código que eu acabei de falar, ele impõe a fiscalização para o Corpo de Bombeiros. Ele ainda não está, essa fiscalização ainda não está acontecendo porque falta um decreto do governador. O governo está enrolando, porque o governo do estado de São Paulo tem 39 mil prédios. E, vamos falar a verdade, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. O governo quer que vocês façam, mas não faz a parte dele. Essa aqui é a verdade. Hoje, a Secretaria de Educação está tendo que regularizar 5.600 escolas que existem em São Paulo. O Ministério Público teve que entrar com uma ação e o governo teve que fazer e está fazendo. Vai demorar 15 anos, mas está fazendo. Então o governo está enrolando um pouquinho para soltar esse decreto, porque ele tem que ser regularizado. Mas já houve ordem e esse decreto vai acontecer. Assim que esse decreto sair, o bombeiro vai começar a fiscalizar as edificações. Como é que eu faço o AVCB? Eu tenho hoje um portal via fácil do Corpo de Bombeiros, que eu vou mostrar aqui o endereço para vocês. Sugiro que todos deem uma olhadinha nesse portal. Ele tem lá informações para o cidadão,
é tudo eletrônico, hoje é fácil fazer essa regularização, mas eu preciso de um profissional habilitado. Quem que é um profissional habilitado? É um engenheiro de segurança. Esse é o profissional que deve ser contratado para fazer essa regularização na edificação dos senhores. Contratado o profissional, eu vou instalar os equipamentos que o caso requer. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não estou vendo aqui iluminação de emergência. Se esse evento estiver sendo feito à noite, acabou a luz. E aí? Como é que eu saio daqui? Então, acabou a luz, tem que aparecer uma luzinha ali na porta, saída. Tá certo? Então, os equipamentos têm que ser instalados. E os treinamentos também. No caso, quando eu estou falando de treinamento aqui, a famosa brigada de incêndio. Contra incêndio, que as empresas têm, talvez aqui alguns dos senhores já tenham participado de brigadas de incêndio nos seus condomínios, nas suas empresas. Aqui, esse aqui é o portal do Corpo de Bombeiros. Pesquisa pública. Quer saber se um local está regularizado? Qualquer um pode entrar lá, põe o endereço, pesquisa o endereço, ou se tiver o número do AVCB, se aquele local existe, se algum dia já foi regularizado. Isso é importante. Isso foi um trabalho que a gente fez lá atrás, porque o poder público ele tem dificuldade de ter transparência nas coisas que ele faz. Mas hoje, transparência é uma demanda da sociedade. E nós começamos, graças ao esforço lá de uma turma no governo, conseguimos pôr isso no ar, e isso está acontecendo. Vocês podem pesquisar lá, é uma boa fonte de pesquisa. E o cidadão tem outras pesquisas que ele pode fazer, e isso aqui é o acesso para o bombeiro cuidar do processo. Nós estamos agora numa fase que as plantas de bombeiro vão ser eletrônicas também. Isso não existe no Brasil, é o primeiro caso. Então, um edifício, uma indústria, o profissional fez o projeto, ele não vai mais precisar papel, ele vai pegar essa planta e vai mandar para o bombeiro digital. Isso é uma inovação, está para acontecer agora, e aí todo o processo vai ser digital. Ou seja, é uma evolução e vai crescer. Para vocês que trabalham com empresas, com a fiscalização do bombeiro, com aquilo que aconteceu na KIS há 2 anos atrás, aquele acidente lá em Santa Maria, a segurança contra incêndio ela está numa crescente. E esse mercado, isso até como perspectiva de negócio para todos vocês, tanto empresas que fazem projetos, quanto empresas que fazem extintores, mangueiras, chuveiros automáticos, alarmes, empresas que instalam, empresas que vendem, esse é um mercado em plena expansão. E eu acredito, com certeza, que nos próximos 20 anos esse mercado vai crescer muito. Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem por volta de 60 a 70 mil incêndios ano, tá? E está controlado isso em São Paulo. Nos últimos 10 anos é essa a média, né? Mas com a fiscalização, com uma legislação federal que está por vir, esse mercado vai crescer. E esse mercado, pelo que eu vi aqui, ó, vende-se seguro para esse mercado, né? Esse mercado precisa de TI, ele precisa de aplicativos, ele precisa de fotografia. Eu acho que há uma interface aí com a maioria dos senhores aí com esse mercado. E agora, só para encerrar, eu vou mostrar uma foto aqui para os senhores, mas isso não é no Brasil, isso é em Portugal. Isso é em Coimbra. É um hidrante, né? Está bem fácil da gente utilizar esse hidrante aqui. Mas não se preocupem que isso não acontece no Brasil, tá bom? Pessoal, obrigado, era isso que eu queria falar. Um bom dia para os senhores. Gente, tem 1 minuto ainda. Vocês querem fazer alguma pergunta? Como é que abre aquela porta? Chega assim, Indo. Sem incêndio. E com luz de emergência. É isso aí. Ó, por exemplo, só para aproveitando 1 minuto, essa sala tem poucas pessoas. Se ela tivesse uma capacidade para mais de 100 pessoas, aquela porta não poderia ser uma porta de correr. Ela teria que ser uma porta com abertura para fora e com uma barra antipânico. Por quê? Porque no pânico as pessoas agem irracionalmente. Quem nunca viveu um pânico, graças a Deus, não sabe o que é isso, mas não sei se alguém lembra de um show do Raimundos em Santos, há uns anos atrás, morreram lá 5 pessoas, e algumas pessoas que morreram com o braço enroscado no corrimão. O corrimão, quando a gente segura para descer uma escada, quando ele começa, ele tem que morrer na parede, ele tem que fazer aquela curvinha e morrer na parede. Por quê?
Parece uma besteira, né? Mas não é uma besteira. No pânico, enrosca blusa, bolsa das mulheres, o braço. Então, no caso lá, uma pessoa encaixou o braço ali, e aí vem aquele fluxo em cima dela. Quebrou o braço da pessoa, arrancou o braço da pessoa. Então, assim, parece uma besteira, mas não é. Obrigado, pessoal. Muito bom.